Palavras homônimas. As palavras homônimas são duas ou mais que podem apresentar a mesma grafia e a mesma pronúncia, porém, seus significados são diferentes. Então, vamos lá, vamos recapitular. Pode acontecer, no caso das palavras homônimas, pode ocorrer, e ocorre muito na língua portuguesa, delas terem a mesma grafia, ou seja, elas serem escritas da mesma forma. E a pronúncia é a mesma. Quanto à pronúncia, não tem modificação, a pronúncia é a mesma. Na hora de falar, na hora de emitir o som, é da mesma forma. O que muda em relação, então, a essas palavras? Quando é que você vai saber que o sentido é um ou o sentido é outro? Através do contexto frasal. É isso que nós vamos ver agora. Como as palavras homônimas, elas são muito próximas, né? É o contexto, é a frase, é o período que vai dizer qual é o sentido que ela está querendo expressar ali, né? Naquele contexto de frase. Então, vamos lá ver os exemplos aqui. Vou colocar extrato de tomate no molho do macarrão. Olha a palavra que está sublinhada aí, extrato, né? Esse extrato de tomate aqui, né, é o ingrediente do molho de tomate triturado, né? Vou ao banco retirar o meu extrato. Olha só, a mesma palavra que aconteceu aquele caso que eu acabei de falar. Elas são idênticas na ortografia, na grafia, né? E na pronúncia não tinha dúvida que seria a mesma, mas a ortografia também é idêntico. Então, como é que eu vou identificar os sentidos, né? Através do contexto. Aqui esse extrato quer dizer, né, o molho de tomate, e aqui é o extrato do banco, é o documento, que eu vou tirar lá para ver o saldo da minha conta e tudo mais. Vamos seguir. Eu rio tanto, olha outra frase, da minha casa posso ver o rio. Aqui, no primeiro exemplo, é rio de flexão do verbo rir. Eu rio, eu sorrio. Aqui o rio, né, da minha casa posso ver o rio, é um reservatório de água, né, um manancial de água. Mas olha só, de novo a coincidência, né? Escreve-se da mesma forma e a pronúncia então nem se fala. Então, quando é que a gente sabe que é um, quando é outro? Pelo contexto. Vamos apressar esses tênis. Se apressarmos, poderemos acabar antes do expediente. Apressar aqui é conhecer o preço, o valor. E aqui, ó, se apressarmos, poderemos acabar antes do expediente, é uma flexão, né, do verbo apressar. Né? Aqui a gente viu diferença na ortografia, percebe? Apressar com cedilha, né, de pôr preço, e apressar com 2 S, de pressa, né? Mas, na hora de falar, né, a gente identifica muita semelhança. Ó, vou cozer esse arroz e depois volto a cozer a sua saia. Cozer aqui, gente, é cozer de cozinhar. A gente quase não fala mais dessa forma, tá? Mas em algumas literaturas vocês vão encontrar muito esse cozer aqui de cozinhar. E depois volto a cozer com S a sua saia. Cozer aqui é costurar, tá? A gente viu diferença na ortografia, uma é com Z, outra é com S, porém na pronúncia a gente não consegue, né, distinguir, né, uma da outra. Só olhando o contexto frasal é que a gente sabe os sentidos distintos de cada uma. Olha só, o suco de manga manchou a manga da sua camisa. Olha só, idêntico, né? Idêntico, homônimo idêntico. Só que aqui manga é o fruto e aqui manga é a parte da vestimenta, né? Da roupa. Morro de medo de baratas. Adoro comprar roupas baratas. Aqui barata, né? Que eu morro de medo. Que inclusive eu morro mesmo. É o inseto. E adoro comprar roupas baratas, roupas de baixo custo, de baixo valor.
Olha, vamos mais um exemplo aqui. Os alpinistas estão escalando o morro. Um morro aqui, né, no sentido de monte, de montanha. Eu morro de medo de altura. Aqui é uma flexão do verbo morrer, no presente do indicativo. Percebem? Ó, idêntico. Ó. Aqui a gente não tem diferença nenhuma na ortografia, na pronúncia não tem mesmo, mas eu sei quando é um e quando é outro, por causa do contexto que me indica isso direitinho, tá? Então, essas palavrinhas que nós acabamos de ver, nós temos que prestar bastante atenção, tá? Que elas são diferentes dos parônimos, tá? Elas são homônimos, tá? O que isso quer dizer? Que elas têm a mesma pronúncia, elas podem também ter a mesma ortografia, e a gente só vai saber identificar e fazer a diferença entre elas através do contexto frasal, tá? Aí sim a gente sabe quando é uma, quando é outra. Deu para entender? A gente vai fazer bastante exercício acerca disso, para não restar mais dúvida nenhuma, tá? Beijinho!